Está começando o nosso Fluicast, o segundo do ano. Então, gente, tá? O pé na porta já aconteceu aqui em janeiro. Então, nós estamos aí com tudo, com uma pessoa extremamente especial, que é ela, Sônia Barros. Eu estou muito feliz de te receber aqui, porque você, para mim, é uma sumidade em vendas e o bairro e região. Começando assim, eu vou... nem sei o que dizer, agradecer... né, por esse carinho de você e por esse pensamento. Não sei se eu faço jus disso tudo que você está falando, não. Claro. Eu já me esforcei mais, mas me esforço, né, para fazer o melhor. Mas não sou isso tudo que você está falando, não. Ô, Sônia, claro que é. Eu acho que seu espelhinho deve estar com algum problema. Tá, não é possível que você não está vendo a profissional, né? É lógico, você está falando de brincadeira aqui. Não porque sei, nós estamos falando de uma pessoa de 7.4, apaixonada e que ama a comunicação, né, Sônia? Com certeza, isso aí é mesmo, amor. Eu falo sempre isso, que tudo que é feito com amor, né, Ju, flui mais, né? Acontece mais. Acontece mais. Exatamente. Então, eu sempre trabalhei com muito amor. Sabe? Eu sempre fiz isso com amor mesmo, com tudo na vida que eu faço. Eu procuro fazer, como você falou, procuro melhor. Não sou melhor, mas eu procuro sempre fazer o melhor. Há quantos anos no mercado, Sônia? Na verdade, eu comecei a trabalhar no banco. E me aposentei no banco. E logo depois que eu aposentei, eu... falei, muito gás ainda, porque eu aposentei muito nova, 48 anos. Comecei muito nova e aposentei nova. Comecei com meus 18 e, na minha época, a gente aposentava com 30 anos de contribuição, não tinha limite de idade. E aí, como eu comecei com 18, aos 48, eu já podia aposentar. Então, aos 48 anos, eu estava aposentada do banco. Aposentou inconformada? Mas falei, não vou. O banco também fechou na época, o banco que eu trabalhava. O Benji comprou, e aí eu resolvi aposentar. E aí eu comecei a abrir um comércio de congelados com a minha irmã. E ali eu comecei. E dali, quer dizer, 74, 48... Ajuda a fazer a conta aí, quantos anos que eu estou no mercado? 74, 48? Sou ruim de conta. Vamos lá, ajuda. 74 60, menos 48. Ah, tá. Vai ser 50, 40, 30 e... mais não? Não, mais 50, 60... Vamos arredondando grosseiramente falando, dá mais de 60 anos, né, Sônia? Assim, não, 60 não, dá 50 e... 50, não, mais de 50, 55, isso, mais de 50. No assim, mercado. No mercado. No mercado. É um bom tempinho, né? Tempo. Dá para aprender muita coisa para falar de vendas, né? Eu não sei se eu vou... como é que fala? Se eu consigo falar, né, tanto assim, mas é uma experiência boa, né? Eu acho. E aí eu tento passar isso, às vezes, que as pessoas me perguntam, e eu falo, igual você falou, a primeira coisa que eu acho é amor. Fazer com amor, com dedicação, vontade. E eu acho também, Ju, que tem uma coisa que é muito importante: dom. Dom. Cada um nasce para uma coisa. E eu nasci para vendas, para propaganda, para vendas, na verdade. Eles sempre brincavam muito comigo, e quando diziam, sempre falaram isso comigo, que eu vendia a minha mãe, não entregava e vendia ela de novo. Olha bem onde chega o nível do grau do vendedor, né? Porque se para conseguir fazer isso, tem que ser um bom vendedor. Tem que ser um bom vendedor. Então, assim, mas eu tentei sempre fazer o melhor e vender o melhor. E hoje, se você for falar de desafios, né, no mercado, que você já vem acompanhando há tanto tempo, você trabalha com uma disparidade muito grande de pessoas diferentes, né? Então, por isso que você conhece um pouquinho de cada coisa. Se hoje você for falar de alguns desafios, o que você acha que é desafiador?
no dia a dia de hoje? É, a evolução, né, do mercado mudou muito. Então, assim, eu acho que hoje eu já não acompanho tanto, né, porque muda, né, as coisas mudam. Sim. Comecei muito jovem, com muito gás, né? Então, assim, o desafio hoje, eu acho que tecnologia como é que fala? As mudanças que no meu tempo, quando eu comecei, era diferente, né? Então, assim, eu hoje já encontro mais desafios, que eu acho que para mim é a tecnologia, que acho que me atrapalha. Não atrapalha as vendas, com certeza não, mas é um desafio, porque não nasci nessa era de tecnologia, não nasci. Então a gente perde um pouco com isso, né? Você vê que as crianças que nascem hoje, elas já nascem. Então, assim, isso. Inseridas, né? Inseridas, exatamente. Então eu não fui, na minha época, eu não fui. Era tudo muito manual, tudo muito escrito, né? Papelzinho, anotação, nada de. Então, assim, as coisas eram. Eu acho que hoje, para mim, não para as pessoas que estão começando agora, com certeza, mas para mim o desafio é realmente essa evolução na tecnologia. Mas hoje, assim, independente dessa evolução, que a gente sabe que muda mesmo, todo mundo tem uma certa dificuldade, porque é tudo tão rápido que acompanhar é muito difícil. Só quem trabalha muito no meio ali, direcionado, que às vezes tem muito mais facilidade, né? Mas mesmo assim você se mantém, né, conectada, né, Sônia? Com informação, busca informação. Com certeza. De que forma que você tem? Eu sempre procurei, até que agora não tanto, mas eu sempre procurei me aperfeiçoar, fazer cursos de vendas, eu sempre, né, palestras, eu participei muito disso. Então, assim, isso me ajudou bastante também, né? Além da vontade, da garra, do amor e do dom. O dom. Né? Eu sempre procurei me aprimorar, sempre, né, palestras, e eu falo que uma das pessoas que eu sempre falo e cito como exemplo Lincoln César. Então, assim, eu vi muitas palestras, eu tive esse privilégio de ouvir Lincoln César, que era uma pessoa muito especial, que era uma pessoa abençoada, né? E ele, todas as vezes que ele fazia palestras, eu procurava ir, porque eu achava assim, ele era à frente do tempo, né, dele, né? Então, assim, muitas coisas eu aprendi com ele e procurei seguir um pouco, né? Das coisas que ele sempre falou nas palestras. Então, assim, eu procurei me aperfeiçoar e não sei se eu consegui fazer muito bem, não, mas eu tentei. Mas quando você fala, a gente falando de Ubá, né, que é uma cidade pequena, sempre quando a gente fala a respeito de vendas e quando fala de alguém com esse movimento de vendas, a gente sabe, né, e é citado muito, né, quando fala assim, você conhece a Sônia Barros? Quem não conhece a Sônia Barros, né? Quem não conhece a Sônia Barros? Dificilmente alguém vai falar, não conheço a Sônia Barros, quem é o nosso comerciante, né? Porque você trata muito com empresas e com equipes também, né, Sônia? E que eu estou te falando, como eu tive, lógico, eu saí no banco, eu já era, né? Eu já conheci muito as pessoas, né? Que eu trabalhava numa repartição pública, assim, então eu já era. E fui para a associação comercial. Trabalhei muito tempo na associação comercial, na área de venda. E naqueles projetos de campanha de Natal. E aí, como, né, eu sempre mexi no comércio, sempre trabalhei no comércio, então, assim, fiquei muito conhecida, porque eu visitava todo o comércio, né? Além de fazer as campanhas, eu captava novos sócios. Então, assim, eu andava e coloquei muito associado naquela associação. Então, assim, por isso
Então, isso eu acho que um fator que me ajudou muito por eu trabalhar na associação no comércio. Te trouxe um pouco mais desse relacionamento, né? Exatamente, visibilidade por isso. Além do banco, Sim. depois veio a associação, que era, né, que eu me senti sempre com o comércio. E o desafio de estar oferecendo algo para que a pessoa ganhe algo, né? Ai, que é desafiador. Que é desafiador. Que é desafiador. Exatamente, desafiador. A gente, né, eu procurava fazer que as pessoas entendessem mesmo que era importante a participação, né, na campanha, né, de estar presenteando as pessoas, né, que compravam. Então, assim, e as pessoas falavam, você consegue convencer a gente mesmo. Eu tentava mesmo convencer. Vendi muito. É um convencimento que ele tem uma mistura, né? Porque quando a gente fala em atender, a gente sempre fala muito disso por aqui, o atendimento ele abre muitas vertentes, né, Sônia? Você discorre tanto, você vira amigo daquele que você está atendendo, você aprende com aquele que você está atendendo, certeza. Você ensina também, e você, num contexto geral, a gente observando tudo isso, é uma mistura, né, de muitas coisas, mas que se resume a uma só, que é o que você falou antes. E outra coisa também, Ju, que eu sempre tive, e eu acho que todas as pessoas, não só nessa área de venda, você... eu não sei se a palavra certa seria insistência. Persistência. Melhor. E recorrência. A gente fala muito disso também. Persistência e recorrência. Exatamente. Eu sempre fui muito persistente. Eu não desanimava fácil. Quando eu achava, às vezes, sempre... até hoje eu ainda sou assim. Se eu acho uma pessoa... Só quero vender uma coisa e as pessoas não querem, eu me desafio a fazer. Eu vou mostrar para essa pessoa que às vezes comenta, aquela ali, né? Às vezes tem um comentário, a pessoa não vai ser fácil. Aí eu falo, eu me desafiava, eu falei, você vai conseguir. E eu visitava uma, eu visitava duas, visitava três, visitava quatro. E às vezes, eu tenho certeza disso, que às vezes até me chamavam que eu era chata. Por causa da minha persistência. Eu não desanimava fácil. Era um desafio para mim quando eu queria vender uma coisa, as pessoas não queriam. Então, eu sempre fui assim. Não sei se o chata aí caberia aí, mas que eu sempre insisti. Eu não digo chata, não. E é exatamente o que a gente falou aqui agora. Você ser persistente e ter recorrência na sua persistência e ser motivado, né? Porque a motivação, ela alimenta, né? E dá alicerce para persistência e recorrência. Com certeza. Porque você, para conseguir fazer um tipo de atendimento que é mostrar para a pessoa o quanto você pode agregar para o negócio, para a vida dela, se ela entendeu que aquilo que você está querendo vender, vamos dizer assim, e você sabe que aquilo dá resultado, você ter aquela persistência é uma coisa que não é realmente para todo mundo, né? Não é todo mundo que consegue. E quem gosta desse desafio, né? E dessa persistência, tem que ter. Para venda tem que ter. Porque se você, né, desistir do primeiro não, e às vezes você recebe muitos nãos, mas também recebe muitos sims. Muitos sims. Né? E depois o feedback, quando você vê que às vezes o cliente ficou feliz, ficou satisfeito. E outra coisa, eu também sempre vendi, né? Procurei vender produtos e coisas que são, que além de trazer retorno, eram coisas boas para as pessoas, né? Então, eu já tive muita proposta, às vezes, de trabalhar com um produto, alguma coisa, alguma venda de algum produto que que eu não sentia que aquilo... Não te tocava, né? Não ia tocar, na verdade, não era nem a mim. Era tocar quem ia oferecer. Ao comprador, às pessoas, não. Então, assim, se eu não acreditasse, eu não vendia.
Eu sempre tentei vender aquilo que eu acredito, né, que acreditava que aquilo era bom para quem estava comprando, para quem estava vendendo, mas para quem estava comprando. Porque você vender uma coisa que não vai dar bom resultado para o cliente, né, eu me senti frustrada. Eu queria que ele tivesse retorno, que ele ficasse feliz, satisfeito com o que ele comprou. Então, eu sempre procurei também vender isso que é interessante, que ia trazer retorno para quem estava comprando. E nesse processo, se você fosse escolher, né, alguma coisa nesse caminho aí para mudar, você mudaria o quê, Sônia? Eu mudaria. O que eu mudaria? Às vezes nada. Estou aqui tentando pensar. Eu mudaria em mim? Nas suas escolhas, nas o que às vezes no processo ali, de tantos anos, né, de dedicação, de mais de 50 anos de dedicação. Você falou, acho que eu não mudaria nada, não. Eu só, né, com o tempo, com a idade, né, que a gente vai ficando, a gente vai, não é desmotivada, mas a gente vai ficando um pouco mais cansada. Então, assim, igual você falou, umas quase 50 anos, então não é fácil. E talvez o cansaço, apesar que eu ainda tenho muita garra, muito ânimo, mas a idade pesa e talvez, se eu tivesse que mudar, eu mudaria a idade para começar de novo, para ter aquela garra que eu tinha antes. Essa é incrível. Sabe? Para começar de novo, porque os anos pesam. Não, pesa, mas é uma trajetória, né? Digamos que 56 anos, incrível, né, Sônia? Então, você construir isso não é para qualquer pessoa, porque você passa a deixar um legado de admiração, de comprometimento, de ver o quanto que quando a gente se dedica, né, a coisa acontece. Dedicar, eu sempre dediquei mesmo, e acontece, mas eu fico muito lisonjeada com essas palavras suas, eu não sei, eu estou te falando, não sei se eu sou isso tudo que você está falando, não. Isso, é claro que é até muito mais do que isso, porque é realmente admirável. Eu tentei. Não, tentou não, você fez. Não tem o tentar, você fez. E hoje, a gente sempre pede aqui uma dica, porque tem muitas pessoas que estão aí sempre em busca de se encontrar, de ficar realizadas naquilo que elas estão fazendo. Então, se você fosse colocar assim, olha, vou te dar uma dica para você ser feliz naquilo que você está fazendo hoje, o que você falaria? Então, é isso que eu estou te falando. Amor primeiro, amor pelo que você faz. Se não gosta daquilo, não faça, porque não vai dar certo. Se você vai trabalhar, se você vai fazer uma coisa que você não gosta, não vai dar resultado. Muito amor. E a persistência, porque não é fácil, como nada na vida é fácil, né? Tudo você tem que lutar. Não desista, lute e persista. É um passo de cada vez, né? E aí, hoje, você que é uma pessoa que gosta de desafios, já se colocou muitos desafios, né? Você sabe muito bem, né, o que você entrega hoje. Porque quando alguém compra algo que você está oferecendo, você sabe que aquela pessoa não comprou simplesmente um produto, né? Então, hoje, se você fosse dar olha, como eu vendo meu produto, eu vou dar uma explicação de como eu, Sônia, com 56 anos, vamos dizer assim, de vendedora, como que eu vendo meu produto? Quanto que você vende hoje? Passando verdade. Passando verdade. Mostrando que aquilo que eu estou vendendo que é verdade, não é uma mentira, e que vai surtir, vai acontecer, vai trazer retorno para quem está comprando. Então, tem como dar errado, Sônia? Não, acho que não. Não tem como dar errado. Quando você tem verdade, né? Quando tem verdade. Persistência e recorrência e motivação. Aquela alegria de você levantar todo dia e levantar bem, né? Se cuidar, feliz por estar tendo mais um dia. Que muitas vezes as pessoas esquecem, às vezes, de agradecer.
o quanto que mais um dia. Então, por que eu te falo que eu fico realmente admirada e muito agradecida de você ter aceitado esse convite? Porque quando a gente vê pessoas se dedicando e fazendo com amor, e você, uma profissional hoje com 74 anos, com tanta garra e tanta dedicação, isso não é para qualquer um, Sônia. Tem pessoas que vão passar por essa vida sem deixar metade do legado. Eu tenho que agradecer muito a Deus por ele ter me dado essa oportunidade, né, de eu estar até agora fazendo isso. Espero que ele me dê mais ainda. E muito mais. Mais, espero, ainda continuo, ainda tenho. Tem muitas vendas por vir ainda, pode ficar tranquilo. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, igual você falou, eu agradeço todos os dias. E fé e garra. Vitalidade e amor. E amor. Vamos dizer assim, uma soma de fatores que eu acho que move, né? Qualquer coisa e traz tudo de bom. Então, eu gostaria realmente de agradecer por você ter estado aqui. Estou muito feliz e honrada, tá? Eu fico com tantas palavras, tantos elogios. Que isso, assim, mas é realmente tudo muito verdade. Muito obrigada. Não, eu sei que você está realmente falando a verdade, eu só não sei se eu mereço isso tudo. Nem repito. Mas eu te agradeço por você ter me escolhido e achado que eu era, que eu poderia, né, tá aqui fazendo, dando um pouco, falando um pouco da minha experiência e daquilo que eu sei fazer. Ô Sônia, se a pessoa escutar 2 minutinhos do que você falou, da forma com que você falou e com o amor que você falou, não tem como. Espero. Não tem como. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco. Conseguiu. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Foi um prazer que um dia eu consiga ser uma vendedora tão extremamente competente quanto você. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito lisonjeada com suas palavras. Obrigada a você. Obrigada. E que nosso 2025 seja incrível, regado de muito sucesso, muitas e muitas vendas. Com certeza. Muita saúde, muitos desafios. Desafios. Que a gente continue aí motivado e buscando, cada vez mais. 2025 vai ser melhor, com certeza. Com certeza. Então, finalizamos aqui mais um Fluicast muito especial, porque eu gostei muito de receber a Sônia, uma profissional que eu admiro e acompanho há muitos anos, e é um privilégio poder ter alguém falando de um assunto que eu amo tanto, que é vendas e atendimento ao cliente, aquele real, verdadeiro e com amor. Até a próxima!